E aí, galera, tudo bem? Nós estamos aqui na nossa segunda aula, né, que foi dividida em várias partes. Nós estamos aqui na segunda parte da aula 2. Para quem não assistiu a parte 1, por favor, tem aí no nosso canal, é só procurar aí o vídeo da aula 2, parte 1, onde eu começo com um elemento motivador que vai ser exatamente o motivo, né, que vai traçar os nossos próximos encontros. Nós vamos a partir desses encontros agora, nós vamos começar a absorver conhecimento para que a gente possa resolver uma planilha, né? Montar uma planilha que resolva uma equação de segundo grau. Esse é o objetivo da nossa aula 2. Bom, gente, para começo de conversa, hoje, nessa parte 2, nós vamos pegar e vamos falar sobre as operações matemáticas e as suas prioridades. E no final a gente vai terminar fazendo alguns exemplos aqui de como essas operações são representadas no Excel. Galera, adição e subtração, nenhuma novidade. No Excel, ele continua representando aí por menos e mais. Agora, para quem repara, por exemplo, na calculadora do Windows, né, a multiplicação e a divisão, elas são representadas aí pelo sinal de asterisco, quer dizer, não é mais aquele xzinho ou então pontinho, e você tem a divisão representada por uma barrinha, que na verdade, antes era representado por aqueles dois pontinhos, ou então a barra na horizontal, como se fosse uma fração, tipo essa daqui aqui no canto, ó. Mas agora, no Excel, no computador, você vai utilizar sempre essa barrinha. E por último, a potência. Quando você quer elevar alguém à potência, você vai utilizar o acento circunflexo. Lembrando que, poxa, o acento circunflexo, quando você digita o acento circunflexo, ele não aparece logo de cara. Você tem que apertar o acento circunflexo e o próximo dígito, o próximo caractere, para ele aparecer junto com o caractere. Então, por exemplo, se você quer colocar 2 elevado a 3, né, no Excel, 2 elevado a 3, lembrando, né, você vai colocar 2, acento circunflexo, aí ele não vai aparecer. E aí você aperta o 3, ó, e ele aparece junto. Então, essa expressão no Excel representa 2, acento circunflexo a partir de agora, toda vez que você vê, você vai ler como elevado a. Então, quer dizer, 2 elevado a 3. Quer dizer, é o nosso 2 ao cubo, né? Obviamente, isso daí vai ser interpretado como texto. Eu não estou interessado nisso agora. A gente vai resolver agora algumas expressões numéricas, só que antes a gente vai falar de uma operação matemática, né? Que é a tal da radiciação. Repara, ela ficou de fora nessa lista aqui. Nós temos adição, subtração, multiplicação, divisão, potência, mas eu não falei de raiz quadrada, raiz cúbica. Ué, Flavão, por quê? Você esqueceu? Não. Olha aqui, ó. A raiz quadrada, na verdade, ela é vista como uma potência. Ela, na verdade, lembrando do nosso nono ano, a raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz quinta, seja lá qual for a raiz, ela é vista como uma potência onde o expoente é fracionário, é uma fração. E aí, gente, olha só, vou deixar até o mouse aqui, ó, para você pensar que esse cursorzinho do mouse seria, na verdade, o Sol. Eu sempre falo isso na sala de aula. Finge que aqui é o Sol. Gente, se isso daqui é o Sol, o cursor do mouse é o Sol, significa que o P está exposto ao Sol e o N está embaixo da marquise, que é a raiz. Então, quer dizer, o P está no Sol, o N está na sombra, né? O P está no Sol, o N está na sombra. Agora, quando você olha na fração, já que o Sol está aqui, ó, o N está exposto ao Sol e o P está embaixo da marquise. Então, quer dizer, o P está na sombra. E aí, com isso, você tem aí, na verdade, né, o seguinte, eu falo com meus alunos que o que está no Sol vai para a sombra e o que está na sombra vai para o Sol. E assim você lembra disso. Bom, e aí, a partir do momento que tem essa história de o que está no Sol vai para a sombra, o que está na sombra vai para o Sol, olha aqui como é que fica. Ó. Raiz quadrada de x. Cara, quando não aparece o índice, lembrando, é 2. E quando não aparece o expoente, ele vale 1. Então, isso aqui, na verdade, é x elevado a 1 sobre 2. Está aqui, ó. O que está na sombra, no Sol, vai para a sombra, e o que está na sombra vai para o Sol. Quer dizer, o 1 que está aqui dentro vai para cima. E o 2 que está lá fora vai para baixo. Olha aqui, ó. O índice novamente não aparece, ele vale 2. Então, ó, o que está na sombra vai para o Sol, e o que está no Sol vai para a sombra. Raiz sétima de x elevado à oitava potência. Quer dizer, o 8 que está na sombra vai para o Sol, e o 7 que está no Sol vai para a sombra. Sempre isso. E aí, gente, olha para cá. Agora a gente vai começar a brincar e a gente termina a aula só com a representação de raiz, tá legal? Para você entender o seguinte, gente.
Como é que vai ficar o resultado de 3 elevado à quarta? Se você for calcular 3 elevado à quarta, seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 com 4 fatores 3. E 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, isso daí daria 81. Só que como é que a gente calcula isso no Excel? A gente vai fazer o seguinte, ó, toda célula que vai receber resultado de expressão numérica, a gente começa com igual. Igual. E aí eu vou colocar 3 elevado a, lembrando, o elevado a agora vai ser substituído pelo circunflexo. Então, circunflexo, reparou que ele não apareceu ainda? Por quê? Porque eu não digitei o 4. Assim que eu digitar o 4, ele aparece. Show de bola. E aí, 3 elevado à quarta, quando eu apertar o Enter, vai aparecer ali 81. E aí, resposta, 81. Lembrando da primeira aula, né? 81 alinhado à direita significa que isso daí é valor, é número. Bom, agora olha só. Eu quero calcular a raiz quadrada de 49. Lembrando que a raiz quadrada de 49 é 49 elevado a meio. Gente, pô, Flavão, você falou que o Excel não tem raiz, não tem fração, mas você colocou isso aí. Não, gente, isso daqui, na verdade, é uma imagem. Tá legal? Isso daqui não pertence ao Excel, é uma imagem. Então, olha só, depois a gente aprende como é que coloca imagem, mas isso daí é besteira. Tá? O que me interessa mesmo é o seguinte, como é que a gente vai representar esse 49 elevado a meio, que na verdade é o raiz quadrada de 49, que dá 7. Bom, 49 elevado a meio. Aí eu vou colocar aqui, ó, igual 49 elevado a meio. Meio é 1 sobre 2. Então eu vou colocar aqui 1 sobre 2. Bom, dá a sensação que está certo, né? 49 elevado a 1 sobre 2, quando eu apertar o Enter, deve dar 7, não é isso? Aí quando eu aperto o Enter, ih, rapaz, deu errado. Caramba, deu errado por quê? Pois é, vamos voltar. Olha o problema, gente. Eu vou pegar e vou colocar essa célula em edição, ou então olhando para cá para cima, mas vamos colocar a célula em edição. Quando eu coloco a célula em edição, olha o que está escrito. Ah, Flavão, qual é o problema? Pois é isso daqui, ó. As prioridades das operações. Gente, quando você resolve uma expressão numérica, algumas operações têm que ser resolvidas antes das outras. Então, por exemplo, numa expressão numérica sem nenhum parênteses, a primeira coisa que você deve fazer é a potenciação. Só depois de você resolver todas as potências na expressão numérica, é que você vai passar para o segundo passo, e o segundo passo é a multiplicação ou divisão, na ordem que eles aparecem. Depois que você fez todas as potências, todas as multiplicações e todas as divisões, você pula para o terceiro passo, que seria adição e subtração. Então, quer dizer, numa expressão sem parênteses, a primeira coisa que ele vai fazer é a potência. E, gente, a potência que você tem aqui é 49 elevado a 1. E aí ele vai fazer, pô, 49 elevado a 1, 49. E o resultado desse 49, só depois, né, 49 elevado a 1, ele vai dividir por 2. E aí por isso que deu aquele cara 24,5, que é o resultado de 49 por 2. O que está errado. A raiz quadrada de 49 é 7. Ué, Flavão, então como é que a gente conserta isso? Pois é. Olha só, o acerto dessa expressão numérica é priorizar a divisão em relação à potência. Ela não pode ser feita antes, ela tem que ser feita depois. Ah, Flavão, então como é que eu vou fazer a divisão antes da potência? Coloca parênteses. Então, ó, essa divisão aqui, 1 sobre 2, eu vou colocar entre parênteses. Eu estou falando para o Excel o seguinte, ó, faz primeiro a divisão 1 sobre 2 e o resultado disso no final você faz 49 elevado ao resultado disso. Então, ó, 1 sobre 2 dá meio. Meio, 0,5. 49 elevado a 0,5, aí sim vai dar 7. Vamos ver se dá certo? Show de bola, agora acertou. Então, quer dizer, toda vez que a gente quiser resolver uma expressão numérica, a gente tem que pensar nisso. E detalhe, gente, isso daí vai acontecer em qualquer raiz. Toda vez que você quiser uma raiz, o expoente é fracionário. Se o expoente é fracionário, você coloca essa fração entre parênteses. Então, aqui, ó, eu quero fazer, ficou pequenininho aqui, eu vou até aumentar para você, ó, para a gente enxergar isso bonitinho. Isso daqui, na verdade, gente, ficou raiz cúbica, isso daqui é um 3, né? Vou até aumentar isso daqui, ó, tá? Isso daqui é um 3, então raiz cúbica de 8 elevado a 5. Gente, raiz cúbica de 8 elevado a 5 é a mesma coisa que 8 elevado a 5 terços. Como é que a gente vai fazer, então, 8 elevado a 5 terços, já que você já está esperto que nós fizemos esse 7 aqui? Ó. Você vai fazer 8, né? 8 elevado. Então, ó, acento circunflexo, só que agora eu não posso botar 5 terços direto, senão vai dar errado. Eu tenho que colocar os 5 terços entre parênteses, para ele indicar o quê? Faz primeiro a divisão de 5 por 3 e depois eleva a 8 ao resultado. Então, ó, vou colocar entre parênteses.
E aí, quando eu digitei o parênteses, automaticamente apareceu o acento circunflexo que eu já havia digitado. Então, ó, 5 dividido por 3. E aí, ó, fim de papo. Caraca, Flavão, tá certo isso? Tá. Olha para cá. A partir do momento que é uma raiz cúbica, você pode calcular a raiz cúbica antes do expoente, não tem problema nenhum. Raiz cúbica de 8 dá 2. E aí, ó, 2 elevado à quinta, 2 elevado a 5 vai dar 32. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2 pela quinta vez, 32. Tá legal? Então, com isso, a gente acabou aprendendo aí, né, como é que se faz essa brincadeira da raiz quadrada. Olha só, como é que você estava acostumado a enxergar e como é que você vai enxergar a expressão numérica no Excel agora. Então, quer dizer, isso daí normalmente, é normal, gente, não fica preocupado com isso. É normal que você tenha um desconforto nesse início, tá legal? Mas a partir do momento que você vai praticar, que você tem que praticar, né, você vai ver isso daí com mais tranquilidade. Tá legal, gente? Então a gente encerra a nossa aula por aqui e na próxima aula a gente vai começar a fazer essas continhas, porque por enquanto, olha só, eu só estou utilizando números, né? Eu só estou utilizando números. Em nenhum momento eu falei aí de trabalhar com células. Então, na próxima aula, na parte 3 dessa aula 2, nós vamos começar a armazenar valores na célula e trabalhar com esses valores armazenados. E você vai ver que a gente vai ter aí até uma facilidade, né, um elemento facilitador, para você trabalhar com expressões numéricas maiores, né, mais extensas, porque aí para não ficar aquela confusão e você se perder, onde é que tem que colocar parênteses, onde é que não tem, nós vamos fragmentar essa expressão numérica. Tá legal, galera? Gente, um abração,